Olá, boa noite, você que está aí com a gente nessa quarta-feira, no dia 6 de maio de 2020. Estamos para mais um culto online nessa noite. Agradeço você por estar com a gente e ter acompanhado já mais de um mês nossas transmissões online. Então seja bem-vindo. Nós vamos ter hoje um estudo muito bom, pertinente para a nossa realidade atual, né? Nossa questão que a gente está vivendo um período de pandemia, de isolamento social e precisamos nos preparar para viver o pós-pandemia, viver muita coisa que vem por aí. O mundo certamente não será mais a mesma coisa como era antes, então a gente tem que se preparar para viver o melhor que Deus tem para nós daqui para frente. E estamos felizes porque você tem acompanhado, você tem participado e quero deixar desde já o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. Você que está assistindo pelo Facebook, clica aí no compartilhar, interage com a gente nesses emojis que tem aí, clica no coração, clica no uau, nesses outros que tem aí. E participa com a gente, né? Interaja com a gente, vai ser muito bom ver você participando e interagindo. E vai compartilhando, você que está no Facebook, se ainda não curte nossa página, clique em curtir. Você que está no YouTube e tem gostado desses estudos que a gente vem trazendo, clica aí em se inscrever no nosso canal, clica no curtir, faz um comentário aí para você tá sempre interagindo e recebendo os conteúdos que nós temos enviado, tá? No último domingo nós começamos uma série de estudos na escola dominical, na parte da manhã, sobre oração. Então no próximo domingo vamos ter a segunda parte. E se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, para você ser avisado quando esse conteúdo for para o ar, tá? Ele vai ficar disponível a partir das 10 da manhã do dia 10 de maio, né? O próximo domingo agora. E quero deixar uma dica também. Na última sexta-feira nós tivemos uma live sobre inteligência emocional junto com o meu irmão Fabrício Costa. Se você ainda não assistiu, tá aí no nosso canal no YouTube, só voltar nos vídeos você vai ver. Você que está no Facebook também tá disponível lá. E no nosso Instagram, tá no IGTV do nosso Instagram, só procurar lá PBLJF, né, Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora, que você vai encontrar esse conteúdo e poder rever e compartilhar com muitas coisas. A gente falou sobre muita coisa lá, sobre autossabotagem, sobre ansiedade, sobre a quantidade de informações que a gente tem recebido, como que a gente tem lidado com tudo isso. Não perde. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste lá para poder estar por dentro desse conteúdo muito bom que a gente tem providenciado, tá bom? Vamos nos preparar para a mensagem de hoje. Hoje a gente vai falar sobre preparados para o propósito. Mas antes disso a gente vai ter uma música e vamos ter um outro vídeo preparatório também. E preste bastante atenção. Reflita, prepare seu coração durante essa música, vai compartilhando, vai interagindo, vai clicando aí pra gente tá pronto para a palavra daqui a pouco, tá bom? Eu já te espero, já voltamos daqui a pouquinho. Deus abençoe e até daqui a pouco. Amor que te ama e te vê e atua sem você perceber. Ele sonda, ele toca sempre a te mostrar um poder que vai te maravilhar. Um pôr do sol, uma flor, coisas simples que mostram amor. Um coração pecador, matéria
obra-prima pro Deus Redentor. O Senhor é maior do que tudo que se pode ver. Pra viver em seu amor, não há nada mais além de crer. Crer no Senhor. De amor que Deus veio escrever, teve dor, amor e muito sofrer. Ele conta, ele mostra, sempre a revelar uma glória que vai além do olhar. E a chuva cai, um chorar, coisas simples revelam o amar de alguém numa cruz que foi resgatar o abraço do Pai, fazer o choro cessar. O Senhor é maior do que tudo que se pode ver. Pra viver em seu amor, não há nada mais além de crer. O Senhor é maior do que tudo que se pode ver. Pra viver em seu amor, não há nada mais além de crer. Crer no Senhor. Crer no Senhor. Crer no Senhor. Crer no Senhor. Oi, irmãos! Oi, gente! Estou com muitas saudades. Eu quero que a gente se encontre logo pra eu dar um abraço de quebrar a costela. É isso, irmãos. Nós estamos com muita saudade de todos vocês, que todos possam estar bem, firmes no nosso Senhor. E eu queria mandar um beijo para todas as crianças e dizer que eu estou com muita saudade de todas elas. Eu também estou com muita saudade de todas elas. Queridos, estou aqui só olhando para a nossa igreja. Aqui eu fico namorando a igreja, o dia que a gente puder se abraçar. Uma boa tarde para todos, agradeço as orações. Estou bem, muito bem. Um abraço, um beijo, com muita saudade de todos.
Como é difícil, né? Ficar longe das pessoas que nós amamos, gostamos de estar perto. Como é difícil. Mas tem sido um período que nós precisamos aprender a nos preparar para o momento do reencontro, nos preparar para novamente vivermos experiências em comunidade cristã. E que Deus nos ajude a ter essa condição de estarmos preparados, né? De desenvolvermos uma mentalidade, uma maturidade para isso. E o assunto de hoje que a gente quer mencionar, que a gente quer refletir, é sobre preparados para o propósito. Como nós podemos nos preparar para viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E essa quarentena tem feito muitos experimentarem muita coisa diferente, né? Experimentarem passar mais tempo juntos, experimentarem ter muito tempo livre ou desenvolver coisas mais restrito num ambiente só. Muita gente tem experimentado para fazer receitas novas, né? Se aventurar na cozinha. E toda receita exige um preparo, né? Exige um momento que você precisa se organizar. Essa semana eu aprendi a fazer arroz, porque eu nunca tinha feito arroz na minha vida. Então eu peguei a receita com a Edneia. A Edneia me passou a receita de como fazer um arroz gostoso. Não sei se ficou muito bom, mas esse processo de fazer o arroz para mim foi novidade. Então eu tive que fazer o preparo. Então entre a minha vontade e o meu desejo de ter um arroz pronto para almoçar e até o cumprimento, né, dessa questão de eu ter o arroz pronto para almoçar, há o período de preparo. Então há o período que eu separo o arroz, que eu lavo o arroz, que eu pego o tempero, o alho, pego o sal, pego a panela, coloco a água para ferver, pego as quantidades e faço as misturas, coloco ali o pouquinho de óleo com sal, com o alho e misturo, jogo o arroz, depois pego a água e tampo e deixo o tempo necessário. Então eu dei a receita do arroz aqui. Então isso é um preparo. Eu preciso passar por isso para viver o propósito que é comer o arroz no final. E tudo na vida é assim. Tudo na vida exige um preparo. Tudo na vida tem essa questão. Para uma profissão você tem que ter o preparo. Tem que ter o preparo de estudo, tem que ter o preparo do estágio, o preparo onde você vai trabalhar acompanhando alguém até que você tenha condições de fazer aquele trabalho sozinho. Um concurso, para você passar num concurso, exige o preparo, você tem que passar um tempo estudando. Para viver um casamento existe um preparo onde você conhece uma pessoa, onde você vê se é aquela pessoa, você começa a namorar, e um preparo de experiência, onde você vai ter ali uma certa vivência com a pessoa e ver se realmente aquilo pode dar certo, até que você marca o casamento, até que chegar esse momento. Então todo um preparo tem que ser feito. Para você ter filho também é um processo, tem um preparo, né? O filho não nasce de um dia para o outro, passa 9 meses para você se preparar. O ministério, para quem assume ou vai assumir uma função numa igreja, tem que ter um preparo, tem que ter um estudo, tem que ter um processo de preparo até que ele chegue o momento de assumir e desenvolver. Então tudo exige preparo. E para a gente experimentar o propósito de Deus para a nossa vida, a gente tem que passar pelo preparo. E Deus tem planos para nós, propósitos para nós. Pós-pandemia, a gente precisa estar preparado e nos preparar durante esse período. Então você está preparado para viver o propósito de Deus? Porque o preparo vai exigir essa questão para a gente desenvolver e aprender e gerar o que precisa ser gerado para a gente vivenciar o plano e propósito que Deus tem para nós. Então o preparo é essencial para esse processo, porque o preparo vai gerar 3 coisas para a gente viver o propósito de Deus. A primeira coisa que o preparo pode
pode e vai gerar é experiência. Preparo gera experiência. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, ele mostra um pouquinho sobre a necessidade de ter experiência para vivenciar certas coisas. Senão a gente acaba vivenciando de forma errada, ou não aproveita, ou não desenvolve, ou não exerce aquilo que Deus tem para nós da melhor forma por falta de experiência. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz que está falando sobre as qualificações dos bispos e diáconos nesse trecho do capítulo 3. E ele fala que o bispo, o líder da igreja, não deve ser dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, crie bem os filhos sob disciplina, com todo respeito. Versículo 6 ele diz que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ser neófito aqui, Paulo está falando para Timóteo que o líder não deve ser neófito, não deve ser sem maturidade, sem experiência. E às vezes a nossa ansiedade, muitas vezes, em viver e fazer as coisas, faz com que a gente atropele os processos e não queira viver ou pular certas etapas da vida, né? E em profissões isso é complicado. Você não se consultaria com um médico que não passou por um processo de estudo, não passou pelo processo de residência, que ele não se preparou o suficiente, né? Dificilmente você teria coragem, né? de passar por um médico assim, por um dentista que não se preparou. É complicado. Então, em profissões, o estudo, o estágio, o preparo é essencial para ter experiência. E o preparo muitas vezes vai gerar desconforto. O preparo pode gerar esse desconforto a gente compreende às vezes. Todo esse processo de preparo ele não gera um conforto muito agradável, né? Então, para a gente viver o que Deus planejou, nós precisamos aprender a viver aquilo que nós não planejamos. Porque nós não planejamos uma série de coisas que acontecem no processo de preparo. A gente experimenta certas coisas que não são agradáveis, que não são boas, mas que são necessárias para o processo de experiência, são necessárias para o processo de maturidade. Então Paulo fala aqui que o bispo não pode ser neófito, não pode ser sem maturidade ou sem experiência. Seria trágico se você vai frequentar uma igreja onde o líder não teve nenhum tipo de preparo, não tem nenhum tipo de experiência, não vivenciou certas coisas antecipadamente. E ali ele vai ser colocado numa situação que vai exigir dele experiência e ele não vai ter. Então muitas situações difíceis que nós passamos são necessárias para um processo de preparo até a gente viver realmente o plano, o propósito que nós almejamos ou que Deus almejou para nós. E essa experiência é necessária para a gente viver o plano de Deus. Então, todas essas experiências que nós temos, essa quarentena, esse isolamento que nós estamos passando, é um preparo para que a gente viva outra situação depois. É um meio de proteção, para que a gente não seja contaminado por uma doença, mas ao mesmo tempo isso nos prepara, nos dá tempo para refletir, pensar de como nós vamos viver e devemos viver a vida pós-pandemia, que será um mundo diferente, os costumes, uma forma de vida talvez bem diferente de certas vivências que nós tínhamos antes. Então isso é necessário. Para eu viver o propósito de Deus, eu tenho que viver o preparo. O preparo vai gerar experiência. Em segundo lugar, o preparo ele gera paciência, que é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender e entender. Nós falamos muito sobre essa questão de paciência na nossa live sobre inteligência emocional de sexta-feira, e a gente falou muito sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 12, fala ali sobre as virtudes cristãs recomendadas, que uma delas que eu devo ser paciente na tribulação.
devemos ser pacientes na tribulação. E saber esperar em meio ao processo até o propósito é algo fundamental. E saber esperar por algo que não depende de nós, porque aquilo que cabe a nós a gente vai, faz e pronto, mas às vezes a gente precisa esperar. Igual quando eu aprendi a fazer arroz essa semana. Eu coloco os temperos, coloco o arroz na panela, misturo, jogo a água e tenho que deixar lá 15 minutos fervendo aquela água, até a água evaporar, e depois eu desligo o fogo e tenho que esperar mais 10 minutos, assim meu arroz vai estar pronto. O que cabe a mim eu fiz, joguei o tempero, joguei o arroz, misturei, coloquei a água, agora o resto não cabe a mim mais. Eu tenho que esperar, eu tenho que saber esperar e tenho que ser paciente nesse processo, eu tenho que aguardar, ficar ali esperando, não tem outro, porque já não depende de mim e eu preciso saber esperar. E paciência, presta atenção nisso, paciência é um sinal de maturidade. Crianças são imaturas e você sabe que crianças são impacientes. Quando você vai viajar e você tem criança junto no carro, a criança fica fazendo uma pergunta de 10 em 10 minutos. Qual é essa pergunta? Já chegou? Já chegou? Falta muito? Já chegou? Já pode descer? Não é irritante isso, né? E às vezes nós somos assim. A gente fica com essa impaciência, né? E não consegue ser paciente durante um processo, durante um preparo. E criança inquieta, né? Criança, ela não sossega. E as pessoas imaturas têm a mesma característica porque elas não sabem, não conseguem esperar em Deus. E a quarentena tem revelado muita imaturidade na vida de muita gente, em muitas famílias. O preparo para viver o plano de Deus necessita esperar, necessita paciência, e o preparo gera paciência. Tem muita gente de idade avançada que tem demonstrado extrema imaturidade nesse tempo de isolamento, porque elas não sabem esperar, não sabem esperar o momento de agir ou de sair, o momento que agora é para ficar mais recluso. As pessoas não conseguem esperar e ficam desorientadas e não conseguem aproveitar o tempo da melhor forma para se preparar para o momento que elas vão poder sair e viver outras experiências ou reviver as experiências que elas estavam acostumadas. Eu lembro sobre essa questão de esperar, quando eu casei. O casamento estava marcado para 5 da tarde, né, num sábado, do dia 5 de julho de 2003. A Edneia teve um imprevisto e demorou 1 hora para chegar. E imagina, casamento, quando a gente vai casar, a gente compra um sapato novo, e o sapato novo ele aperta e a gente em pé esperando aquele sapato apertando. Aí chegou, começa o casamento, 1 hora já de atraso, e começa o casamento, e o casamento vai desenrolando, e a mensagem durou quase 1 hora. E quem está casando quer que algumas coisas acabem mais rápido para a gente vivenciar outras coisas, né? E aquilo demorou, mas tinha que ter paciência, ser paciente na tribulação, ser paciente nesse processo de preparo, porque era necessário. Não adianta ficar lá desorientado, era necessário aproveitar aquele momento, viver a melhor forma aquele momento, para a gente aproveitar tudo que Deus tinha para nós naquele momento. E jovens são muito apressados, às vezes, para esse processo de se relacionar com outras pessoas. São apressados, querem casar, querem namorar o quanto antes e às vezes, quando a gente não tem paciência, a gente aceita qualquer coisa. Muitas pessoas se dão mal nos seus relacionamentos porque não souberam esperar o melhor momento, a melhor pessoa, não fizeram a melhor escolha
e aí escolhem qualquer coisa, porque não deram valor nem a si próprias, e quem não se valoriza acaba tomando decisões ruins e acabam escolhendo pessoas ruins e atropelam processos e aceitam qualquer coisa. E não pode ser assim. O preparo gera paciência, e que você, para viver o propósito de Deus, esteja aprendendo a viver essa paciência, desenvolver essa paciência. Em terceiro e último lugar, nós temos que o preparo gera excelência. O preparo gera excelência. 2 Coríntios tem um texto muito interessante que a gente vai ver aqui. 2 Coríntios 4, do versículos 16 ao 18, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Todo bom preparo leva a um objetivo excelente. E após adquirir experiência, após adquirir excelência, o próximo passo no preparo é a excelência, como fala no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, o objetivo final, quando a gente consegue passar pelo preparo, pelo processo, aproveitando cada etapa da forma correta, o que a gente vai viver é acima de toda e qualquer comparação, tem maior peso de glória para nós. E nós vemos ministérios de excelência depois de muito preparo. Quando a gente recorre à história bíblica, a gente vê que se o preparo não fosse importante, João Batista não teria vindo preparar o caminho para Jesus. João Batista preparou o caminho, Jesus veio, nasceu, e ele viveu 30 anos se preparando para um ministério que durou 3 anos. A gente percebe que foi um ministério brilhante de Jesus, porque houve um longo tempo de preparo. Jesus, como homem, se preparou. Moisés teve 3 processos de preparo na sua vida para viver o plano de Deus. O plano que Deus tinha para Moisés era que ele fosse o libertador do povo do Egito. E ele passou por um processo de 3 processos de 40 anos. Ele nasceu, viveu 40 anos no Egito, viveu, se preparou, estudou nas maiores instituições egípcias de ensino, foi educado para ser um faraó. Só que aos 40 anos, ele então teve uma ocasião que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai e mata o egípcio e foge, e passa 40 anos apacentando ovelhas lá no deserto. E até então, 80 anos ele é colocado para ser o libertador de toda uma nação de 3 milhões de pessoas de uma escravidão do Egito. E ele faz isso. E depois que ele tira o povo do Egito, ele passa mais 40 anos preparando o povo para entrar na terra prometida de Canaã. E ele mesmo não chegou a vivenciar isso, mas ele passou por todo um processo. Um processo de 40 anos se preparando no Egito, depois mais 40 anos como pastor de ovelhas, para ele ter condições de liderar o povo na saída do Egito, no Êxodo, e fazendo o povo ser preparado para viver a terra prometida. Olha só. E você aí reclamando que a quarentena está demorando, né? Já pensou se você tivesse um processo de 40 anos para viver uma etapa da vida, né? Então Deus trabalha em coisas essenciais para que a gente viva o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, saber lidar nesse leve e momentâneo tempo de tribulação, sendo pacientes, né?
essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória se a gente souber lidar com esse processo. Vamos viver acima de toda comparação se a gente aprender a se preparar. Então, você já viu duas crianças brigando, né? E quando uma fala com a outra para fazer alguma coisa e a outra não obedece, e uma fala assim: eu não vou fazer porque você não é meu pai. Pra gente concluir, pensa no seguinte: meninos não respeitam meninos na liderança. Meninos não respeitam outros meninos na liderança porque elas não reconhecem neles maturidade sobre elas. Então elas não obedecem. Deus compartilha propósito com meninos, compartilha sonhos com meninos, mas não cumpre esses propósitos até que esses meninos se tornem homens. Talvez você ainda não viveu o propósito de Deus na sua vida porque você ainda está como menino e você precisa amadurecer. Precisa aproveitar o processo de preparo para amadurecer, para ter experiência, para viver coisas excelentes. Porque o preparo gera excelência, como a gente viu. E se você pegar o livro de Lucas no capítulo 2, a gente não vai ler isso lá agora, mas Lucas 2, versículos 51 e 52 fala sobre a infância de Jesus, que ele era submisso aos seus pais e que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Houve um preparo na vida de Jesus para ele viver o propósito que Deus tinha para ele de ser o libertador, o resgatador, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados e ser o nosso salvador. Houve um processo, houve um preparo e então precisamos aprender a deixar de sermos meninos para vivermos os propósitos de Deus, porque Deus compartilha sonhos, propósitos conosco e esses propósitos não vão se cumprir até que a gente aprenda a ser maduro, a ter experiência, a saber esperar para viver a excelência. Deus não vai cumprir nada na nossa vida enquanto a gente não aprender a amadurecer, a crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, viva o propósito de Deus. Aprenda a passar pelos processos, pelos preparos e assim a gente vai conseguir vivenciar o plano que Deus tem para nós. Então, você está preparado para o propósito de Deus? Pensa nisso e feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a viver o Teu plano, o Teu propósito. Nos ajude a vivenciar o que o Senhor tem para nós após essa pandemia passar. Nos ajude a sermos pacientes, nos ajude a sermos experientes para vivermos a excelência que o Senhor tem para nós no Teu plano, no Teu projeto. Agradecemos esses momentos de refletir na Tua palavra, que o Senhor nos ajude e abençoe cada um que está assistindo aí, que está revendo a sua vida, revendo suas prioridades, vendo suas atitudes durante esse processo de preparo. Abençoe cada um que está precisando de um auxílio especial nessa área, precisando de maturidade, precisando a saber aprender a esperar, precisando lidar melhor com as dificuldades, que a tribulação, a gente aprenda a ser paciente, que esse leve tempo de tribulação possamos aprender a desfrutar melhor do Teu plano para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, é o que pedimos, que o Senhor atue no coração de todos que estão assistindo, aqueles que apresentaram seus pedidos, aqueles que precisam de uma resposta imediata, que o Senhor atue. Em nome de Jesus que nós pedimos e colocamos cada um na Tua presença. Amém. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso culto online de hoje, dessa quarta-feira. Quero já pedir para você se preparar, fique atento a qualquer momento. Podemos ter uma live especial no nosso Instagram e sobre algum assunto com algum convidado, fique atento. Fique atento a todos os nossos canais no Facebook, curta a nossa página, compartilhe todos esses conteúdos no nosso Instagram, segue a gente lá.
instagram.com/pbljf. E se inscreva no nosso canal no YouTube também, fique atento aos vídeos que a gente tem colocado lá com os estudos, tá? Então fique atento e colabore com o nosso ministério, compartilhe as nossas mensagens. Eu sei que nós estamos num período difícil e nós precisamos muito do seu apoio, participando, compartilhando. Fica aí as informações. E se prepare, porque no próximo domingo, 10 da manhã, temos nosso segundo estudo sobre oração. No domingo à noite teremos nosso culto. E não perca, não deixe de participar, de assistir, tá bom? Deus abençoe você, bom resto de semana e até mais.